Deus é muito simples, amém? Eu acho maravilhoso, muitas vezes você ouvir os anciãos falando sobre o Senhor, gente que já caminhou muito mais do que você nessa terra, e perceber como a mensagem deles é extremamente simples, que você pensa, você fala, meu, mas isso eu já sabia. Não, você não sabia desse jeito. Sabe, eu creio que todos esses anciãos que a gente tem a oportunidade de ouvir, dê valor para cada um deles. Eles já deram tanta volta naquilo que você ainda está patinando. E assim, eles já foram jovens também, eu tenho certeza, querendo caçar uma coisa nova na Bíblia, uma revelação que ninguém teve, ver algo que ninguém nunca viu. Tem um momento da nossa vida que a coisa é extremamente complicada e a gente parece que ama uma complicação. E aí eles dão várias voltas naquilo, e quando eles têm alguma coisa nesse momento da vida deles para passar para a gente, é tão simples. Parece que eles foram arrancando todas as capas que a gente colocou em Jesus e mostrando, olha como Ele é simples, olha como Ele é descomplicado, como Ele é acessível e como Ele é real. Amém? E esses são inspiração para mim. Gente que consegue simplificar Jesus sem diminuí-lo. Muito pelo contrário. Quando você mostra como o Senhor é simples, Ele só cresce diante dos nossos olhos. A gente percebe que só um ser tão grande como Ele pode fazer o que Ele fez e vir como um de nós. Por isso eu sou grato. Bispo JB, muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir. Muito obrigado. Estava lá semana passada, né? A gente estava junto semana passada. Eu vou estar lá na casa do pastor Fabrício semana que vem. Eu estou cercado deles. São amigos. E enfim, quando eu soube que era uma conferência a respeito de adoração, eu fiquei muito empolgado. Não por ser simplesmente um adorador, mas eu quero deixar meu ponto aqui do quão relevante é a adoração nos nossos tempos. Eu creio que a gente está vivendo o melhor tempo que a gente podia viver. Amém? As coisas estão difíceis, cara. Não sei para quem. Eu tenho percebido Deus fazer coisas cada vez mais lindas, mais poderosas, em pessoas cada vez mais improváveis, e você fala, cara, o que é que está acontecendo? Eu creio que a gente está vivendo nos tempos mais legais para viver. Eu acho que aqueles heróis que a gente tem na fé, os heróis bíblicos, eles olham para a gente e falam, poxa Jesus, por que eu não vivi num tempo como esse? Já imaginou Paulo com o Twitter? Você já imaginou? Não preciso nem sair viajando por aí, mas você tem ideia de que a gente está vivendo um tempo extremamente maravilhoso. Não se assuste com o espetáculo que as trevas tenta pregar. Sabe, tem muita gente que, por exemplo, assustava quando o demônio manifestava no culto. Gente, se ele está manifestando é porque está saindo. Então assim, ele tenta dar um showzinho de última hora para ver se impressiona, para ver se bota alguns para correr. Mas perceba, a gente está vivendo num tempo muito legal. É um tempo em que eu li uma matéria no site de notícias essa semana e falava, eu até esfreguei os olhos para ver se eu estava vendo direito, que eles estimavam que o povo cristão evangélico no Brasil já é 26,5% da população. Mais ou menos 50 milhões de pessoas, 50 milhões de cristãos evangélicos nesse país. E foi um crescimento galopante nos últimos anos. Agora, se você percebeu o que aconteceu nos últimos anos, parece que a oposição ao evangelho cresceu, se empoderou, a propaganda contra tudo que se refere a Deus, tudo aquilo que é virtuoso, parece que é um bombardeio tão descarado que você fala, como é que alguém tem a cara de pau de insistir de que o bom ficou ruim, que o ruim agora é bom, e tipo assim, meu, quem é que engole isso? Às vezes a gente tem a tendência de achar, poxa, a gente está perdendo terreno, porque parece que está tudo dominado, os meios de comunicação, as propagandas, é um bombardeio ferrenho, dia e noite. Mas aí você vem para a vida real, uma vida que realmente acontece no dia a dia, sabe? E você olha para as igrejas, por exemplo, e elas estão entupidas. O alvo do Senhor não é simplesmente entupir igreja, mas igrejas entupidas são um bom sinal. Entupidas de gente, que você olha para a cara das pessoas que estão invadindo as igrejas e fala, meu, agora a coisa ficou louca. Porque é cada tipo que eu acho que as irmãs que nos evangelizaram olhariam para esse povo e falar, meu Deus, o que fizeram com a igreja?
Foram vocês, irmãs, que oraram demais. Jesus respondeu às orações. Gente estranha. Aquela música do Renato Russo, festa estranha com gente esquisita. Eu acho que ele estava falando da igreja nos nossos dias. Um povo doido, um povo, qual é a cara do crente hoje em dia? Antes crente tinha cara, você via o crente na rua, aí você falava, olha lá os crentes. Hoje em dia você já não sabe mais, cara. Hoje em dia você mira nos mais doidos e pensa, cara, deve ser crente. Eu tive esses dias numa igreja em Santo André, a igreja estava entupida, e eu contei umas 5 pessoas com o rosto todo tatuado. Na cara, eu falei, na cara, brother. Uma mãe com um bebê no colo, com o rosto todo tatuado. Ela, o bebê não, né? Ainda não. Mas eu falei, eu fiquei assustado. Eu falei, poxa, eu tenho direito de me assustar também, né? Estou aqui, mó tiozinho, eu tenho que me assustar, pelo menos. Mas ao mesmo tempo eu falei, olha o que Jesus está fazendo. Antes essas pessoas eram repelidas da igreja, porque elas não conseguiam crer se Deus me ama. E agora elas estão entendendo, Ele me ama sim. Há 17 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, as irmãs que nos evangelizaram, uma delas me abraçava e dizia, suas tatuagens são lindas, seus brincos são lindos. Eu sei que ela não achava nada lindo daquilo, mas ela estava só querendo que eu sentisse o amor de Deus através da vida dela. E se essas pessoas estão se sentindo bem-vindas num ambiente como esse, é porque o amor de Deus está nesse lugar. Amém? Você pode ver esse crescimento todo e até pensar, virou moda, é modinha. Não, ser crente era no meu tempo. Aquilo que era crente de verdade, virou moda. Sabe, a gente tem a tendência de olhar com maus olhos. O Bispo JB falou sobre isso, sabe? De tipo assim, ficar julgando aquilo que Deus está fazendo. Não é moda. São estações. Deus opera em estações. Ele libera como que ventos, como que ondas. Existem estações de cura. Existem estações existe tempo sim que Deus vai nos chamar para um arrependimento. Eu creio nisso também. Existe tempo que a gente fica vestido de pano de saco, choroso. Mas isso, como o bispo explicou aqui, era um jejum para 6 festas. Vem novas estações. E parece que a estação que Deus liberou é uma estação de graça, de favor. É uma estação em que as pessoas estão experimentando o amor de Deus de um jeito extremo. Parece ter um coração, um emoji pulsante do céu apontando para a terra. E as pessoas estão vendo, cara, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Não se trata de uma modinha, não, é uma estação de graça. Para evangelistas é o melhor tempo que existe. Você prega o que você quiser, meu amigo, faz o apelo para você ver no final. Tem gente querendo aceitar Jesus. As pessoas estão doidas para aceitar Jesus. Eu estava numa conferência ontem que tinha inscrição para fazer e 30% das pessoas não eram de igreja nenhuma. Eu fico pensando, o que é que essa galera que não é da igreja está fazendo inscrição para vir na igreja? A coisa está estranha, está assustadora. Você não anda mais, eu e minha esposa, a gente não anda mais no aeroporto, sei, o tempo inteiro eu vi gente falando, poxa, ouvi tua pregação, já não é mais a respeito da banda que eu tocava, agora é a respeito da pregação, ouvi tua pregação. Esses dias eu estava na praia esperando a minha esposa chegar, eu cheguei antes dela, montei a casinha lá para ela, ali, guarda-sol, aí chega uma mãe com 2 criancinhas, 2 menininhas lindas, ela fala, filha, tu sabes quem é esse cara? Ela é de Santa Catarina. Esse aqui é aquele que canta aquela música que tu gosta, Deus me deu amor. Aí a pirralhinha olhou para mim e começou a sorrir. Eu falei, olha o que aconteceu, Deus me deu a oportunidade de falar para crianças de novo. É uma estação, não é porque eu sou bom. Glória a Deus que eu permaneci. Está vivo num tempo como esse. Porque se você estiver vivo num tempo como esse, você vai ver o tanto que Deus vai te usar para Ele ser conhecido. Sabe, é um tempo em que, assim, ainda que você não seja tão maduro espiritualmente para discernir a estação, pelos frutos você sabe que estação que é. Sabe, ontem a gente estava na região de Goiânia ali, e a gente saiu do aeroporto indo para Anápolis, tinha um monte de fruta na estrada, e a minha esposa perguntou, é época de qual fruta? E aquilo me chamou a atenção, porque tem épocas específicas para cada fruta florescer. Se você não sabe qual é a estação, olha para a fruta e você vai saber que estação é. Se Deus está trazendo esse tanto de gente para a igreja, é porque Ele está atraindo para Ele mesmo e a estação é favorável, amém? Então vamos remar a favor do vento, que fica muito melhor. Num cenário como esse, é impossível a gente
não dar o valor que a adoração e o louvor têm em sua participação numa estação como essa. A igreja sempre produziu um som de acordo com aquilo que o céu está fazendo. Quando a igreja não discerne o que o céu está fazendo, esse som parece que é irrelevante, parece que é só música religiosa. Parece que é simplesmente cantar frases que já funcionaram nas músicas de outros, então, vamos vender CD ou então alguma coisa. Mas quando a igreja percebe o que o céu está fazendo e isso produz um som, esse som não para de produzir movimento. Eu amo aquela passagem, já falei isso inúmeras vezes em tanto lugar, eu sinto falar aqui de novo. Em Atos 2, eles estavam reunidos num lugar, então de repente se ouviu um som do céu, como de um vento impetuoso. Ou seja, o céu se moveu e produziu um som. A igreja ouviu aquele som, de repente a casa se encheu de línguas de fogo caindo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, agora a igreja está se movendo e produzindo um som. Primeiro o céu se move e produz um som, a igreja ouve, se move e produz um som, e esse som das maravilhas de Deus em línguas estranhas saiu daquela casa, e agora produz um movimento do lado de fora, que são as pessoas chegando e falando: o que está acontecendo? Como é que esses caras estão falando na nossa língua? E de repente, esse movimento trouxe as pessoas para perto, e agora Pedro produz um som. Ele explica através da palavra e do testemunho de Jesus o que era aquilo que estava acontecendo, e o resultado disso é que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Quando a igreja ouve o que o céu está fazendo e se move igual, ela produz um som que vai produzir algo do lado de fora. Ou seja, talvez você nem entenda o que está acontecendo enquanto você está aqui, mas tem algo que Deus está fazendo do lado de fora, porque você está do lado de dentro, e Ele está levando gente de dentro para o lado de fora, Ele está trazendo gente de lado de fora para o lado de dentro. E quem somos nós para julgar o que Deus está fazendo? Amém? O louvor e a adoração nos nossos dias tem sido extremamente relevante. Eu acho que os nossos adoradores nunca foram tão proféticos e evangelistas como nesse tempo. Tem gente que está sendo atraída para a igreja por causa do louvor e da adoração. E assim, eu não estou falando de mim, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, eu estou falando de gente que já veio depois de mim. Eu estou falando de gente que, cara, eu falo, de onde é que saiu esses caras? Que estão compondo essas canções, que dá vontade de você cantar a plenos pulmões e parece que o teu pulmão vai sair. Quem são esses caras que em tão pouco tempo de caminhada experimentaram uma revelação do amor de Deus de uma forma tão poderosa, e estão simplesmente trazendo uma verdade do céu para a terra? E agora essas crianças parece que têm anos de caminhada, são crianças que estão nascendo já pegando fogo, incendiadas. Eles parecem aquelas crianças que trouxeram para Jesus muitos enfermos. Muitas pessoas vinham até Jesus. Sabe o que o enfermo quer com Jesus? Quer ser curado. Alguém com problema quer ter seu problema resolvido. Sabe o que as crianças queriam com Jesus? Jesus tomou-as nos braços, as abençoou, pronto. Elas só queriam um abraço. As crianças só queriam estar perto, só querem contato, só querem mais dele. Não é nem o que ele pode fazer, só querem estar com ele. Essas crianças estão assim. E isso me deixa encantado com o que será que Deus vai fazer depois disso. Sabe, tem o Salmo de número 40, por favor, abra na tua Bíblia aí. Ele me chamou a atenção. Eu estava orando essa semana a respeito do que ministrar aqui, e eu fui atraído, fui sugado para o Salmo 40. A gente vai ler os 3 primeiros versos. É um salmo de Davi, e eu dou muito crédito para o que Davi fala, porque esse cara tinha um coração invejável. Todo mundo achou? Salmo 40? Não? Na NVI diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor.
Eu amo a NVI, mas eu amo a Almeida. A Almeida parece que está lendo a Bíblia. Esperei confiantemente pelo Senhor. Você conhece esse verso, está vendo? Irmãos, assim, de onde está vindo esses louvores? De onde estão vindo essas canções? Será que seria só de qualidade musical? Será que o pessoal está ouvindo tanta coisa boa, que está produzindo coisa boa? Eu acho que a coisa é mais embaixo. Eu acho que tem algo, ou seja, não é que é mais embaixo, é mais em alto. Eu acho que é uma questão do alto. Esses 3 primeiros versos, eles pelo menos me ensinam de onde vem essa adoração. E essa adoração não vem de uma simples boa influência musical ou de um desejo de fazer uma coisa muito legal. Ela é consequência de uma experiência profunda com Deus. Às vezes a gente se depara com situações em que a gente já não sabe mais o que fazer. Voltando para o assunto dessa geração que está entrando nas igrejas hoje, se você olhar para a aparência deles, você já fica chocado, mas se você ouvir as histórias, você vai ficar muito mais chocado. Porque assim, eu concordo com o que o bispo JB falou, hoje as pessoas estão muito dodói, elas sofrem, querem se matar por qualquer coisa. Mas isso também fala de uma dor talvez muito mais, parece que a coisa está doendo mais. E eu não tenho como medir a dor do outro, eu só sei qual é a minha dor. Eu sei que a pior dor que eu tenho é a minha. A pior dor que eu posso sentir é a minha, porque essa é a que me dói. Sabe, as pessoas parecem que estão extremamente sensíveis hoje em dia, ao ponto de qualquer coisinha arranha, qualquer coisinha dói. Se eu der uma coçada no meu braço, não dói nada, é até gostosinho. Mas se meu braço estiver em carne viva, qualquer arranhão vai doer demais, vai extrair de mim um grito. E parece que as pessoas estão tão feridas, que qualquer coisa machuca. E nesse desejo de fazer essa dor acabar, eles vão acrescentando dor sobre dor, é um abismo que chama outro abismo, e as drogas estão cada vez mais potentes, tipo, e o sexo está cada vez mais pervertido, e as fugas parecem cada vez mais escabrosas, e você fala, cara, você olha para um cenário como esse e fala, não tem jeito de salvar um cara como esse, e de repente vem Jesus, o mesmo Jesus que te salvou de uma cachaçinha que você tomava, que parece nada perto do crack que a galera está fumando hoje. O mesmo Jesus vem e simplesmente aparece, e os ama, e os restaura, e os traz para Ele. Então assim, a gente vive num tempo em que as pessoas, por terem muita opção de se estragar, elas acham que tem muita opção de caminhos para sair dali. Até que chega um ponto em que simplesmente as forças se vão, e as pessoas se entregam. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, eu já. E é um momento extremamente doloroso. Mas deixa eu te falar, para você estar num ambiente onde existem muitas vozes, porque hoje em dia são muitas vozes falando ao mesmo tempo, são vozes te puxando para um lado para o outro, vozes dizendo que a saída está ali, a saída está aqui, a saída está num suicídio, a saída está no sexo, a saída está em drogas, a saída está nisso, naquilo outro. Não fazer nada num ambiente como esse requer muito esforço, você concorda comigo? Às vezes aquilo que parece que é extrema passividade, na real requer um esforço muito maior, de você ficar ouvindo vozes te puxando para todo lado e você não ir para lado algum, porque você entende que essas vozes agora já não podem mais fazer nada por você. Sabe, às vezes a gente pode achar que isso é passividade, mas perceba como é que Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus estava lá jejuando por 40 dias até que ele teve fome. Então Satanás aparece e começa a dar sugestões, dizer faça isso, faça aquilo, e tudo que Jesus precisou fazer foi não fazer nada, por saber quem ele era, por conhecer a palavra de Deus, por não conhecer aquela voz, por saber que aquela voz não é a voz do Pai. Jesus usou sim a palavra, mas em resumo, a única coisa que Jesus fez foi não fazer nada. Satanás pegava ele, levava ele para o lugar mais alto do templo, levava ele para um alto monte, levava e fazia sugestões, de Jesus simplesmente dizendo não. Talvez isso requeira muito mais esforço e demonstre muito mais confiança. O salmista começa dizendo aqui: esperei confiadamente pelo Senhor, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ou seja, eu rejeito toda a esperança que essas vozes podem me dizer. Por que eu estou falando de vozes?
Ele diz aqui, ele tirou-me de um poço de perdição, e essa palavra perdição, no original, ela é uma palavra chamada Shaon, eu não sei como é que pronuncia, mas fala de ruído, de bramido, de barulho. Ou seja, era um poço de barulho, era um lugar escuro, cheio de barulho, cheio de vozes, cheio de terrores, enfim. E você permanecer calmo num ambiente como esse é porque agora, ainda que você esteja cercado de desespero, você coloca toda a sua esperança no Senhor. E eu amo quando ele disse a respeito do nosso posicionamento para ouvir Deus falar. Esperei confiadamente no Senhor, depositei toda a minha esperança nele. Ou seja, você parece que agora se torna alguém que atrai a presença de Deus. Olha como a ordem acontece aqui. Então ele se inclinou para mim. Quando eu tomo uma posição de finalmente me render completamente a Ele, parece que isso atrai a presença de Deus. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro, ouviu o meu grito de socorro. Às vezes a gente tem a impressão que a gente num lugar como esse grita e Deus vem até nós, mas perceba que existe uma ordem aqui. A gente espera com confiança nele, então ele se inclina para nós e a presença dele extrai de nós um som. Talvez quando eu tivesse sem esperança alguma, eu já não tivesse mais nem para quem gritar, mas a presença do meu Pai chegando perto de mim, parece que extrai de mim um som. E cara, esse som não é nada bonito, esse som não é agradável, esse som não é a melhor melodia, esse som não é a melhor coisa para se ouvir, mas esse som é a verdade que ele extraiu de mim, é a verdade da minha realidade, é a verdade do lugar onde eu estou. Realmente num lugar como esse não sai um cântico bonito, num lugar como esse sai um grito de socorro. Existe um acessório que muitos guitarristas usam, o Able, eu acho que é Able o nome. Eu sou um guitarrista da moda antiga, eu só conheço palheta. Mas tem esse negócio que é uma bolinha esquisita e parece um milagre, porque os caras chegam com aquele negócio perto das cordas da guitarra e o som da guitarra começa a simplesmente sair. Então o cara fica, você fala, uau, que teclado irado é esse? Não, brother, isso é só o apetrecho que está escondido nessa mão aqui, o cara está... E saindo aquele som irado. Eu pensava nisso quando eu pensava no Senhor se inclinando para mim e extraindo de mim um som. O som pode não ser o mais afinado do mundo, mas essa é a minha verdade. E a minha verdade é preciosa para o Senhor. Ele procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, antes de serem verdadeiros adoradores, são pessoas verdadeiras. São pessoas que falam, Senhor, é isso aqui que eu sou. O Senhor está interessado nesse traste? É isso aqui que eu sou. Meu estado é esse. Eu sei que eu não nasci para ser isso. E o Senhor pode fazer coisas muito maiores em mim. Mas no momento, é isso daqui que eu sou. Eu estou aqui na tua presença. Eu não tenho mais nada do que esconder. Essa é a minha verdade. A tua verdade é preciosa para Deus. E isso fala de um arrependimento. Quando você começa a dar nome para o seu pecado, quando você começa a tomar consciência de quem você é, onde você está. Você percebe que o salmista está dizendo, esperei confiadamente no Senhor. Até aí parece que ele está na sala de casa, muito lindo, tomando um chá. Mas quando o Senhor se inclina e tira dele esse clamor por socorro, o clamor por socorro denuncia que o lugar onde ele está talvez não seja tão bom assim. Então ele toma consciência de qual é o lugar onde ele está. Ele diz, ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Parece que quando você sai desse lugar, você vê realmente onde é que você estava metido. E agora você consegue discernir o lugar por onde você chegou até aquele fundo de poço. O Senhor, Ele está te mostrando, tem um porquê de tudo isso, de você conhecer o lugar da sua dor, de você experimentar essa dor. Às vezes a gente pensa, por que Deus está me fazendo passar por tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E cara, talvez seja algo muito mais precioso do que você possa imaginar. Talvez tenha muito mais gente passando por aquilo que você está passando, e Deus te escolheu para te dar autoridade sobre essas áreas, para que você possa ser um agente de libertação na vida desses que estão como você, no lugar onde você estava. Ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Então esse cara testemunha da redenção.
firmou os meus pés sobre uma rocha e me colocou num local seguro. Você vê que nada disso ele está tomando mérito. Então eu saí correndo, eu me livrei. Não, Deus veio até mim, Ele arrancou de mim aquele grito de dor, Ele me tira de um lugar horroroso e me coloca num lugar bom. Ele tira aquele que não tinha força para nada e Ele firma meus passos, Ele me põe em movimento de novo. E agora, olha o que o salmista diz: então Ele pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora você está vendo de onde essa adoração vem? Ela não vem de uma boa influência, de uma boa referência ou de bom estudo na música. Ela vem, ela talvez nada mais seja do que um clamor por socorro que se converteu. O bispo JB falou da alegria completa que Jesus nos prometeu. Nessa passagem ele diz: vocês agora têm tristeza, mas outra vez vos verei, e a vossa tristeza se converterá em alegria. Cara, talvez a melhor alegria que você possa experimentar é uma tristeza que se converteu. É uma tristeza convertida. Talvez a maior adoração, a mais poderosa, é um clamor de socorro que se converteu. Da mesma pessoa ele extrai sons diferentes, por causa do lugar onde essas pessoas estão. Num poço de perdição, num atoleiro de lama, o meu som, ele tem que arrancar isso de mim. É um clamor por socorro, mas quando Ele me coloca sobre uma rocha, Ele mesmo coloca um hino de louvor nos meus lábios. Não foram canções que essas pessoas simplesmente produziram porque são boas. São canções que um Deus que é bom em todo o tempo colocou na boca de gente quebrada, que Ele mesmo restaurou. Por que eu digo que esses adoradores nunca foram tão proféticos? Porque a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E quando você canta, as tuas feridas curadas, elas agora têm poder de curar os outros. Quando você canta a respeito de uma dor que você venceu, isso se torna um canto de alegria. É aquilo que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. E aí Ele diz que Ele vai dar óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor. Amém? Fala de restauração, de uma restauração que se pode ver, que se pode ouvir e comprovar. E agora você está percebendo aonde esse ciclo vai levar. Ele colocou um hino de louvor nos meus lábios, um novo cântico. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Isso serve para testemunho. O que está acontecendo é que essa adoração, ela carrega agora evangelismo, profecia, ela carrega redenção, ela carrega liberdade, ela carrega libertação. É um som de algemas quebrando, é um som de cadeias abrindo, é um som de mortos que agora vivem. Essa geração está carregando isso. É por isso que a gente está vendo tanta gente vindo para a igreja, tanta gente querendo Jesus. Sabe por quê? Porque existe um som saindo da igreja. Meu pastor, ele tem o costume de dizer, ele diz: a gente não é bom porque a gente é crente, não. A gente é crente porque a gente sabe que não presta, porque a gente se tocou que a gente precisa dele o tempo inteiro. A gente não tem muita diferença, se você vê das dores. Sabe, tem um pastor que eu conheci, ele era bem certinho assim, super arrumadinho, bem, como a galera gosta de falar, bem coxinha assim, todo arrumadinho, português, aquele cara que dá até vergonha de você falar perto dele, porque eu falo brasileiro, né? O cara falava português, me tratando com uma honra, me recebeu na casa dele, e eu não sabia nem o que fazer. Eu falei: eu estou todo bagunçado. E a gente vai, conversa vem. Ele falou: de onde você é, irmão? Eu falei: eu sou de Brasília. Ele: eu também sou de Brasília. Ele falou: mas eu não gosto muito de Brasília, não. Eu falei: por quê, irmão? Ele falou: por causa da minha história em Brasília. E eu pensei: qual deve ser o testemunho desse pastor, né? Tipo assim, ele tocou a campainha do vizinho e correu. Sei lá, né? Aí ele falou: porque... Eu falei: irmão, você não nasceu na igreja? Não, irmão, tive um passado. Eu fiquei pensando: cara, o passado desse cara não deve ter sido grandes coisas. Mas me conte aí, meu irmão, de onde é que Deus te tirou? Ele: eu era envolvido com assalto a banco. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: como? Eu já escondi a carteira. Você fala: meu Deus, olha como Deus transforma. Aí você pensa: cara, Deus não pode pegar um chefe de um comando desse e encontrar esse cara no meio do caminho? Pode. A igreja carrega esse som de redenção.
A gente não está aqui porque a gente é bom, a gente estava aqui porque a gente estava quebrado. Porque a gente estava arrebentado. Em algum momento da nossa vida, a nossa força acabou. Em algum momento da nossa vida, a gente se tocou que a gente não saía daquela roubada sozinho. Em algum momento a gente falou, cara, até para Deus eu apelo agora. Deus parece que é sempre a última opção. Né? Tipo assim, quem nunca fez aquela oração? Deus, então, se tu é Deus. Né? Tipo assim, Deus, se tu é Deus, me tira dessa roubada. Quem nunca fez essa oração? A gente apela para Deus na última, tá? Já tentei de tudo, agora é o Senhor. Glória a Deus, cara, isso é lindo. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela, depois de gastar todo o seu dinheiro com médicos e padecer na mão de muitos, olhou para Jesus e falou, se somente eu tocar nas suas vestes. Que tratamento é esse? Isso é fé. Assim, eu não tenho mais força para nada, mas eu tenho um pestinho de força, e com essa força eu vou fazer o que ninguém está conseguindo, que é tocar nele no meio de uma multidão. Para você perceber que a força para viver, ela é muito maior do que a força para se destruir. Jesus parece irônico às vezes, ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Poxa Senhor, vai até o cansado, o cara está arrebentado. Ele fala para o cansado vir, o sobrecarregado vir. E eu acho fantástico isso, porque alguém que levou sobrepeso a vida inteira, meu irmão, quando tira o peso está mais forte que todo mundo. Quem nunca assistiu aquele filme do Conan? É da minha época. Que o cara, meu irmão, o cara foi vendido como escravo, passou a vida inteira empurrando um negócio ali. Quando saiu dali ele era o Arnold Schwarzenegger. Ele estava bem forte. Já viu aqueles caras que tinham muito peso e de repente os caras, não, eu vou emagrecer, cara. Eu vou emagrecer que eu não estou aguentando mais. Meu. Aí os caras começam, não pode falar, né? Não posso mais falar. É gordofobia já? Não, o cara decidiu, é a vontade dele, meu. O corpo é dele, ele quer emagrecer, pronto. Ele foi emagrecendo, vai para academia 2 vezes por dia, daqui a pouco o cara fica forte. O cara pode ficar forte quando quiser, mas repara na grossura das pernas, velho. Porque aquelas pernas levaram aquele peso a vida inteira. Você vai conhecer um marombado que é ex-gordo quando você olhar para a batata do cara, que é uma lapa de batata desse tamanho, porque o caba levou sobrepeso a vida inteira. É assim que Jesus faz com a gente. Meu irmão, você está cansado carregando esse peso? Deixa eu arrancar esse peso de você, para você ver o tanto que você é forte agora. Sim, tem força dentro da gente para gritar por Ele. Tem força dentro da gente para clamar por socorro. Tem força dentro de um arrogante para se tornar humilde. Porque para um arrogante se tornar humilde, ele tem que fazer um grande esforço. Não é simplesmente se render, é fazer um esforço para se render. Existe força dentro de nós, e esse clamor é como de uma criança nascendo. É um grito de socorro. Pais e mães sabem distinguir o choro dos filhos. Quem não é pai e mãe da criança fala, meu Deus, está morrendo, está se acabando. Só quer dormir, mas está se acabando. É ou não é? É aquele grito desesperado que o pai atende. E ele vem e te arranca de um lugar horroroso, te coloca num lugar lindo e coloca um novo som dentro da mesma boca. E agora isso é um escândalo. É a mesma boca que clamava por socorro num lugar de perdição, agora colocando hinos de louvor ao nosso Deus, para que todos possam ouvir, ver, temer e confiar. Confiarão como o salmista precisou confiar para ter a sua história restaurada. São pessoas que estão trazendo muitos ao conhecimento do Senhor. Gente que fala, cara, esse cara conhece a minha dor. Essa música fala da minha dor. Essa música é a chave da minha algema. Parece que encaixa perfeitamente. Então as pessoas simplesmente se entregam. É um tempo em que a gente vai ver, eu creio, o Brasil produzindo adoração com cara de Brasil. Glória a Deus por aqueles que vieram antes de nós. Glória a Deus pelos importados que trouxeram algo, um óleo novo, um óleo fresco, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, existe um teto diferente nessa nação, e tem um som dessa nação de redenção para essa nação. Existe um som do Brasil para libertar o Brasil, porque o nosso Deus veio a nós, Ele nos encontrou, Ele conhece a nossa dor. Ventos de justiça já estão soprando sobre essa nação, cara. Eu creio que a gente vai ver grandes coisas a respeito do nosso país. Que Ele comece por nós. Que Ele comece por aqueles que
em meio à dificuldade, colocar os seus pensamentos no alto. E nessa hora a presença começou a vir. E quando a presença veio, extraiu algo de nós. E sem a gente perceber, a nossa situação foi sendo transformada. Nós fomos levados para outro lugar. Em outro lugar o som é completamente diferente. A nossa adoração fala do lugar onde nós estamos em Deus. E eu oro para que Ele nos leve cada vez mais para dentro do seu coração, para que a gente possa trazer esses segredos do coração de Deus e publicá-los nas ruas. Aquilo que foi dito aos ouvidos será proclamado aos telhados. Deixa as pessoas saberem como o teu Senhor é lindo, como Ele é maravilhoso, e como realmente dá vontade de estragar a garganta de tanto cantar para Ele. Sim, a gente vai ouvir muita música de 4 frases que a gente vai cantar por horas a fio, e não precisa dizer muito para falar daquele que é tudo. Só precisa ser para Ele. Só precisa ser o que Ele colocou na nossa boca. Não se trata de boas ideias, se trata de um coração aberto para receber algo do alto. Ele está fazendo isso nesse tempo, amém? E você não precisa ser músico para fazer isso. Basta ser filho. Porque filhos sabem chorar como ninguém, e o choro de um filho é música aos olhos do Pai. Basta ser filho. A tua vida produz um som, cara. Isso soa, isso é adoração. Porque a nossa adoração, muito mais do que canção, fala do nosso amor para com Ele. Ele nos amou. E quando você começa a ter a revelação do tanto que Ele te amou, o teu amor por Ele cresce. É inevitável, você não consegue ficar igual, porque esse amor que tem dentro de você foi Ele que colocou, e a natureza dele é crescer à medida que você compreende o amor dele. Paulo nos instiga a procurar conhecer quão alto, quão largo é o amor de Deus, quão fundo é. Ele está dizendo, uma vez arraigados em amor, tentem conhecer a largura, a profundidade. Você vai perceber que para onde você for, esse amor ainda é maior. Conforme a revelação que você tem do quanto Ele te amou, você o ama mais. Ele disse isso naquela parábola que Ele disse para Simão, fariseu. Aquela mulher que invade uma sala de jantar e lava os pés de Jesus com lágrimas e começa a ser julgada, e Jesus começa a ser julgado. E Jesus propõe uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia R$50, o outro devia 500. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoa ambos. Qual dos dois o amará mais? Certamente aquele que mais foi perdoado. Pois é, essa matemática ainda funciona. Se você tem a ideia do lugar que você saiu, o lugar onde Ele te colocou, essa é a revelação do quanto Ele te amou. Essa é a medida da intensidade da adoração que vai sair da tua boca. Sabe, nunca esquecer de onde Ele te tirou. Conte seu testemunho, nem que seja para você ouvir. Conte o seu testemunho, conte a sua história. É uma época em que assim você vai perceber quão precioso e poderoso é um testemunho de quem realmente experimentou Jesus. O bispo JB falou do gadareno. A história do gadareno me choca, até é um escândalo. Que pastor pegaria um cara que acabou de ser liberto de demônio e enviaria ele para uma missão? Nem batizou, não fez discipulado, nada. Simplesmente vai. Fala daquilo que Deus fez em você. Vai para a tua casa e para os teus. E o cara pregou em 10 cidades. A missão era para uma casa. Foi para 10 cidades. Porque aquilo que você carrega é muito maior do que você. E é extremamente eficaz. Para de depositar toda a responsabilidade de proclamar o Evangelho na vida dos pastores. Você é um ministro, você é um sacerdote. Aonde Ele te colocou, por causa do que Ele fez em você, você carrega um som de redenção e de liberdade. Se coloca de pé, por favor, a gente vai orar. Gostei daquela, bispo, a hora que o tecladista aparece. Obrigado, né? Feche teus olhos. O Senhor constantemente usou coisas do cotidiano, coisas extremamente simples, para te mostrar
quem Ele é e como Ele faz. Ele leva o profeta até a casa do oleiro. Ele mostra um homem fazendo um vaso de barro. Ele diz: assim sou eu. Eu pego você na minha mão, te dou forma, e se não ficar do jeito que eu quero, eu faço de novo. Sim, nós estamos falando de adoração, de louvor. Imagina que Deus pega você, e você era como que um violão jogado num canto, num porão, com cordas enferrujadas, todo desafinado, um lugar horroroso. Você não servia para nada naquele lugar, nem para decoração servia. De repente Ele te pega, Ele olha para você e fala: tem jeito, eu sei como fazer isso funcionar. Ele te tira daquele lugar, te leva para a sala do luthier, troca suas cordas, limpa você todinho, ajusta, regula você todinho. E daquele violão que só saía um blém, blém, blém horroroso, agora Ele começa a dedilhar você e produzir um som. E começa a mostrar para todo mundo que aquela madeira envelhecida agora é muito mais preciosa do que o violão que acabou de sair da loja. Você tem um preço especial. Ele pega a nossa história, Ele ressignifica aquilo que nós passamos e vivemos. Ele faz disso uma canção bonita, cara. Ele faz da tua dor uma canção bonita. Coloca a mão no seu coração onde você está e agora. Eu fui muito tocado pela palavra do Bispo JB, quando ele falava da gente exercitar a alegria e a gratidão. Vamos exercitar a gratidão. Talvez essa seja a mensagem da noite. Exercite a gratidão. Seja grato pelo tempo do sofrimento. Seja grato por aquilo que você passou. Não te matou, te fortaleceu. Seja grato pelas habilidades que você descobriu que tinha quando lutava para sobreviver. Seja grato pelas lições que a tua caminhada te ensinou. É tempo de deixar o espírito de vítima de lado, dar tchau para ele e agradecer a Jesus, como Jó agradeceu quando foi restaurado, dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tipo, obrigado, Senhor, porque agora está muito melhor do que antes. Ele já nem leva em conta o tempo do sofrimento. Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra mais da sua dor, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um homem. O som da restauração é tão lindo que ele cala o som da dor, mas vem da mesma boca, é o mesmo timbre, e as pessoas vão conseguir associar um ao outro, e é por isso que elas se identificam com aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje, porque elas sabem, cara, é como se elas pudessem olhar para você e dizer: eu sou você, como se você pudesse dizer para elas: eu sou você amanhã. Se Ele fez em mim, Ele faz em você. Pai, eu oro por um novo tempo na vida dos seus filhos e filhas que vieram aqui, e eu oro para que suas caminhadas sejam a matéria-prima que vai compor essa nova canção. O Senhor pode usar qualquer coisa para fazer algo lindo. Eu te peço que o Senhor agora pegue essas histórias de dor, essas histórias de sofrimento, e dê a elas um novo sentido. Tu és o maior compositor de todos, e quando o Senhor escreveu a nossa história, ela tinha um fim bom. Eu quero liberar agora esse novo tempo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs.
Se eles ainda não foram tirados desse lugar de dor, que eles sejam tirados, Pai, em nome de Jesus. Que seus corações se inclinem completamente para o Teu, porque corações que se inclinam para Deus atraem a inclinação do Senhor. Deixa Deus extrair o que for preciso de dentro de você, porque se você estiver mais leve, Ele te tira daí mais rápido. Deixe tudo para trás e veja quão grandes coisas Ele vai fazer em ti, porque aquilo que Ele faz em você, Ele vai mostrar para o mundo através de você. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, eis aqui teus filhos e filhas, e nós te pedimos, Pai, que nós sejamos eficazes em proclamar a tua bondade, para que o mundo possa te conhecer. Nós chamamos um tempo de um evangelismo profético sobre essa nação, em que simplesmente o estilo de vida dos teus filhos e filhas restaurados vai anunciar quão grande tu és. Sejam teus filhos e filhas a maior propaganda do teu reino, Pai. Deixa-nos experimentar, Senhor, a plenitude da tua vontade e fluir junto contigo aonde o Senhor quiser nos levar. Dê ao nosso coração a habilidade de confiar ainda mais em Ti, lançar o medo fora, para que o amor tome conta de tudo. Deixa o Teu amor entrar, Senhor. Que as correntes sejam quebradas, que as cadeias sejam despedaçadas, e que esse som de liberdade ecoe pela nossa nação. Pela fé, podemos ver o carnaval sendo completamente transformado, e o brasileiro tendo motivo para se alegrar por esses dias, um motivo real, entronizando o seu Deus nessa nação. Pode parecer uma loucura. Eu gosto de sonhar com loucuras. Que venham esses novos tempos, Senhor, que sopre esse novo vento sobre essa nação, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.